Bora lá? Hoje é o episódio 2, a parte de número 1. E hoje vamos falar o seguinte: a história do livro de Mórmon é a minha história e a sua história. Somente isso. A gente precisa entender, a localizar no livro de Mórmon é isso. Queria falar sobre para vocês a respeito de Lamã e Lemuel. Às vezes a gente os critica, às vezes a gente fala mal deles, às vezes a gente, como é que pode, né? Eram dois jovens, nós não temos muita informação sobre a idade deles, mas eram dois jovens, que eles ainda eram solteiros, adultos solteiros, e que pensavam, eles simplesmente pensavam. O pai deles, um senhor de idade, chega falando que teve um sonho, que teve uma visão, e que eles deveriam deixar a cidade, gente. Imagina você que mora aqui em Belo Horizonte, a grande maioria dos meus alunos moram aqui, mas imagina a sua cidade. O seu pai chega para você e fala assim: olha, eu vi um negócio essa noite e nós temos que largar a nossa casa, largar tudo, arrumar alguma coisa, tacar tudo dentro de um Uber e ir embora. Já pensaram isso? Então, Lamã e Lemuel, a princípio, eles usaram de inteligência, raciocínio. Essa é a primeira coisa. Aqui nas Escrituras, no livro de 1 Nef, no capítulo 2, primeira coisa, eles começam a identificar lá no versículo 11, falando que parecia ser uma louca fantasia na cabeça e no coração de Leí. Quem aqui já não olhou para o seu pai e falou assim: meu pai ou minha mãe está pensando uns negócios muito esquisitos? Pensa você, com o conhecimento acadêmico que você tem, com o conhecimento intelectual, até onde você chegou, e às vezes a gente não olha para os nossos pais de uma maneira assim: eles estão no passado, no século passado. Diz no versículo 13. Eles não conseguiam acreditar que a cidade de Jerusalém não era uma cidade qualquer. Era uma cidade bonita, desenvolvida, tinha um templo, estava tudo ok. Eles não conseguiam identificar que aquilo poderia ser destruído, como que aquilo ia acabar, como que ia ser invadido, como que o Brasil vai ser invadido pelos Estados Unidos, o Brasil vai ser invadido pela Rússia, sei lá, como que vai alguém invadir a sua cidade, tomar tudo, destruir tudo e você ficar em cativeiro. É o mesmo ritmo, é o mesmo pensamento. Se a gente consegue localizar isso, a gente faz as pazes um pouquinho com Lamã e Lemuel. Só que aqui, também nesse versículo, ensina uma coisa, lá no versículo 12. O grande segredo, o que talvez a gente não entenda muito bem e que a partir deste episódio nós precisamos entender, que é: eles desconheciam os procedimentos daquele Deus que os havia criado. A única coisa não era algo contra o seu pai, não era rebeldia, não era falta de inteligência, não era nada. Simplesmente eles não conseguiam identificar como que Deus trabalhava. E aí essa pergunta eu quero te fazer. Você sabe como que Deus trabalha? Você sabe? Você tem segurança completa no que Deus faz? Você consegue localizar, tanto nas suas vitórias quanto nas suas perdas e fracassos, a mão de Deus e como ele age? Quando a gente consegue ter essa percepção de Lamã e Lemuel, a gente consegue entender o grande segredo desse episódio, que Deus tem um procedimento. Esse procedimento já é antigo. E se nós entendermos como ele procede, a gente começa a ter mais segurança em Deus. E para que eu tenha mais segurança, eu queria que você lançasse a sua presença nesse curso, que é o curso fundamental, os ensinamentos e a doutrina do livro de Mórmon. Meu nome é Reginaldo e é uma honra estar com você nisso que é uma novidade, uma inovação no Instituto Belo Horizonte. Você tem acesso ao curso fundamental, só que ele é dividido em dois momentos. São micro blocos ou micro momentos de você aprender. 15 minutos em um, 15 minutos em outro. No final aqui desse episódio, dessa parte, tem uma pergunta para você responder e o lançamento da sua frequência. E depois vem a segunda parte, mais 15 minutos, onde você responde uma pergunta e lança a sua presença. A junção dessas duas partes te dá uma presença e no final você tem 2 créditos no Instituto. Não importa de onde você seja, se você não está fazendo o curso onde você mora, você é convidado a fazer conosco. Todo esse conteúdo ele fica disponibilizado dentro do semestre. Quando encerrar o semestre, ele não vale mais crédito. É uma honra estar com você. Acho que já me apresentei. Meu nome é Regi e eu tenho sofrido na vida tentando entender os procedimentos de Deus. Algumas coisas eu já evoluí, outras coisas se tornam mais difíceis.
Mas vamos conversar? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Procedimento de Deus, Amós 3:7. O Senhor nunca vai fazer nada nessa terra sem antes ter falado com seus profetas. Esse é um procedimento. Por que que ele quis assim? Sei lá. Por que que ele escolhe algum grupo de pessoas para poder representá-lo nessa terra? Não sei. A única coisa que eu posso te dizer e que você pode concordar comigo é que seu pai e sua mãe te dão conselhos e foram chamados para ser seus pais. E quando eles falam, eles estão antevendo algumas coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes minha mãe falava: leva guarda-chuva que vai chover, cuidado com isso, com aquilo. Não era assim, ó, não dava certinho? Pois é, o Senhor faz a mesma coisa com seus profetas. A única coisa é que a gente pensa que o procedimento de Deus para com um profeta é que ele então chegue assim num momento e fala assim: olha, Amanhã vai cair um asteroide na Terra e vai explodir metade dela. a gente pensa que é isso. Se a gente analisar o Velho Testamento, Moisés fala que ele queria que todos os homens pudessem ser profetas. Era o grande desejo que toda a humanidade fosse profeta, que as mulheres também fossem profetisas. E quando você vai no livro de Apocalipse, fala que alguém que tem o testemunho de Jesus Cristo, isso é o verdadeiro espírito de profecia. O que o Senhor deseja é que todos sejam profetas, que todos tenham certeza, que todos subam no púlpito no primeiro domingo do mês e testifiquem que Jesus é o Cristo, não de repetição, mas do fundo do coração sabem que ele vive, que ele vai voltar um dia. Agora, os profetas, além deles terem isso, de eles serem testemunhas especiais do nome de Jesus Cristo, deles terem testemunho do Salvador e poderem testificar da sua ressurreição, eles também são videntes e reveladores. Eles têm a capacidade de enxergar algumas coisas, como nossos pais enxergam sempre, e eles são autorizados a revelarem algumas coisas. Só que essas coisas não são muitas vezes como o mundo pensa que é, como eu falei, de catástrofes, disso, daquilo. Eles podem revelar catástrofes, eles podem fazer essas coisas, mas não se resume somente a isso. E a função de um profeta, esse é o procedimento de Deus, é que a nossa fé em Jesus Cristo seja fortalecida através do testemunho deles. Eles são cheios do Espírito Santo. Então, eu queria compartilhar algumas citações a respeito disso. O elder Ulisses Soares disse o seguinte: o fato de termos profetas é um sinal do amor de Deus pelos seus filhos. O elder Eyring disse o seguinte: o chamado, esse chamado de profeta, é ainda mais importante e mais difícil, porque as advertências mais valiosas são as que referem a perigos que as pessoas não consideram reais. Dentro da mesma casa, então, nós temos os irmãos. Dentre eles, nós temos Nefe, e às vezes a gente não conversa um pouco sobre Nefe. Qual foi o procedimento dele quando ele tem a mesma informação, dorme no mesmo teto, tem o mesmo pai, aprende as mesmas coisas? Continua lá no registro de 1º Nefe, no capítulo 2, no versículo 16, Nefe continua falando que ele era muito jovem, só que ele fazia academia, o cara era muito marombado mesmo, ele era bom, fala que ele tinha uma grande estatura, mais ou menos a minha assim, só que ele faz um comentário que é interessante da gente entender. Fala assim: olha, eis que o Senhor o visitou e enterneceu o coração dele. Está lá no versículo 16. Para que o coração dele tinha que ser enternecido? Por qual motivo que o Senhor precisava visitá-lo? Porque provavelmente o coração dele estava abalado como o dos irmãos. O coração dele estava aflito como o dos irmãos. Ele também era inteligente o suficiente para ter uma visão de tudo que estava acontecendo ao seu redor. A diferença é que dois, né, vamos colocar os dois lá, mãe e Lemuel, tiveram o mesmo sentimento, a mesma percepção, falou, tem alguma coisa estranha acontecendo, só que eles vão pela lógica humana, eles vão sem o procedimento do que Deus já estipulou, eles não conheciam como que era o proceder de Deus. Nefe, pelo visto, também não, só que o que ele faz? Ele vai procurar entender qual era o procedimento de Deus.
E assim, então, através de oração, através de busca, de leitura, através de uma aproximação do Senhor, o coração dele é enternecido. E aqui ele fala, ele tinha o desejo de conhecer os mistérios de Deus. Ele tinha o desejo de saber qual era o procedimento de Deus. Ele queria saber demais como que Deus procedia. Eu queria te fazer essa pergunta, interromper aqui um momento e perguntar para você, eu não sei, a gente sempre enfrenta desafios, a gente sempre tem problemas na vida, sempre tem dificuldades, sempre atravessamos momentos, às vezes que são solitários e difíceis. Você já parou na sua vida, por um momento, para perguntar a Deus, ou então simplesmente falar: Senhor, interneça o meu coração, acalma o meu coração, eu quero conhecer o seu procedimento. Como que o senhor procede nesse momento? Como que é o seu procedimento quando uma pessoa está desempregada? Qual que é o seu procedimento quando uma pessoa está solitária, não consegue um namoro? Qual que é o seu procedimento quando um dos seus filhos está noivo, querendo casar, está pensando se vai ou se não vai para a missão? Queria te desafiar, qual é? Nós precisamos entender o procedimento do nosso Deus para com seus filhos. E se nós seguirmos o que Nefe ensinou, talvez vai nos ajudar muito a entender como que o Senhor pensa, como ele age. E lembrando que destes assuntos das quais nós estamos sendo afligidos, temos interrogações, temos um monte de dúvida, talvez nós podemos ir na biblioteca do evangelho e já ir exatamente naquele termo, naquela fonte de pesquisa, naquele termo, né, naquilo que eu estou vivendo, e já saber o que que os profetas já revelaram, porque o Senhor não faz nada sem antes revelar aos profetas. Então, se você está passando por um momento onde você ora e já não está localizando a resposta de Deus, muito provavelmente o Senhor já revelou os seus segredos aos seus profetas. E nós podemos ir às suas palavras, nas fontes seguras da biblioteca do Evangelho, e ver como que o Senhor então procede para com essas situações da nossa vida. Essa é a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo, que não existe nenhum problema em termos dúvidas, não existe nenhum problema em analisarmos que tem alguma coisa errada acontecendo, tem algum exagero por lá e por aqui, nos meus pais, está estranho isso que a igreja está fazendo, está proporcionando. Só que não tem nenhum problema até aí. O problema é quando então nós nos deparamos com isso e a que fonte nós vamos buscar? Qual procedimento nós temos diante disso? O livro de Mórmon, essa maravilha entre os seus ensinamentos e a sua doutrina, mostra que a gente então procura na fonte. E dentre essa fonte, o Senhor chamou os seus profetas. O Senhor internece o nosso coração para entendermos o que esses profetas dizem. Ou o Senhor nos revela a sua verdade também, se caso estejamos à procura sincera. Ele vai nos revelar, ele pode nos revelar. Aí você pode chegar para mim e falar assim: "Ah, Reginaldo, então seguir os profetas tá beleza, vai dar tudo certo, minha vida tá resolvida sem nenhum problema". Espera aí. Se você é novo na leitura do livro de Mórmon, mesmo se você já tenha mais um tempo, queria que você pensasse pelo menos em duas pessoas. Nós temos Abinadi, um pregador do evangelho, um profeta de Deus, um homem que se levanta diante de uma corte, testifica de Cristo, testifica das coisas que aconteceriam, dá um testemunho poderoso e no final, vocês sabem, tacaram fogo nele. Nós temos Samuel o Lamanita, não é assim? Ele também chega lá, também prega, sobe em cima de uma muralha, testifica das pessoas. Queria que depois vocês pudessem pesquisar, se você é novo aqui, Abinadi e Samuel o Lamanita, né? Que eram dois profetas e eles então falam, eles estão testificam. E ambos são perseguidos, um deles é morto. O que eu queria dizer é que muitas das vezes também nós iremos ouvir os profetas e vamos ter grande dificuldade em viver o que eles estão revelando, o que eles estão pedindo. Podemos ser extremamente perseguidos, podemos ser criticados em nossa escola, em nossa faculdade, em nosso trabalho, porque nós nos tornamos pessoas diferentes. O que precisamos entender a respeito da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é que é uma igreja de convênio.
Desde Abraão que o Senhor fez convênio com seus filhos. Desde Abraão, não, na verdade é desde Adão, mas nós conhecemos mais o convênio feito com Abraão. E desde aquele dia, o povo do convênio tem profeta. É assim, é essa estrutura. O Senhor se revela, se mostra aos seus profetas. Os seus profetas, então, descortinam o desejo de Deus para nós. E nós recebemos isso através de convênio. Nós recebemos a palavra de um profeta, acreditando que ele conversou com o Senhor e que ele revela verdades. Só que viver essa verdade muitas vezes vai nos trazer problemas. Assim como os profetas foram perseguidos, nós também podemos ser perseguidos. Pode-se exigir alguma coisa muito difícil de nós. Pode mexer com as nossas crenças, com os nossos valores, pode mexer com a nossa imaturidade, com a forma com que nós vivemos, pode mexer com um monte de coisa. Porém, nós somos do convênio. Povo do convênio tem um profeta. Povo do convênio acredita que eles são videntes e reveladores, que além de testificar de Jesus Cristo, eles podem mostrar algumas coisas para que nos ajude em nossa escolha. Os profetas, eles nos trazem escolhas. Nós podemos escolher. É isso que eles nos apresentam. Saber escolher o que vem do Senhor. Encerrando, então, essa primeira parte do nosso segundo episódio, não esqueça de responder uma pergunta que vai estar aqui nos comentários e também não esqueça de lançar sua frequência. A junção dos dois blocos é que é uma presença para você, tá bom? E gostaria, então, de dizer que os profetas, nós que somos do convênio, não necessariamente eles precisam prever o futuro, podendo fazê-lo, mas nem sempre o fazem. Eles nos dão a oportunidade de escolher, nos dão oportunidade de reconhecer que Deus tem um conhecimento que nós não temos. E aí, então, nós escolhemos. Gostaria que você pudesse pensar na última conferência geral, o nosso profeta nos deu o direito de escolher o quê? Você se lembra? Qual foi a última mensagem do presidente Oaks? O que ele nos deixou escolher? Eu não quero dizer se ele profetizou alguma coisa, se ele conseguiu antever alguma coisa do futuro, isso não me interessa. Eu queria que você pudesse pensar, a última conferência geral, o que ele nos deu o direito de escolher? Somos do convênio, somos um povo diferente, acreditamos que o Senhor chamou profetas. O livro de Mórmon inicia com o mesmo procedimento de Deus. Deus chamando um profeta, Leí tem que sair de Jerusalém, mantém os registros, traz a vontade do Senhor. Nefe, Lamã e Lemuel tiveram na frente deles uma escolha, ouvir ou não. Não tinha nenhum problema o que eles duvidaram, o que eles deixaram, acreditaram ou não acreditaram. Foi como que eles conseguiram lidar com a informação, com o que o Senhor estava revelando, é que fez diferença. Deus fará diferença na sua vida de como você escuta os profetas. Qual é o seu procedimento diante de Deus para poder ouvir os profetas? Se você tem dificuldade de alguma coisa que foi revelada nos últimos dias, não se preocupe com isso. Se preocupe em procurar Deus e falar com Ele. Enterneça o meu coração. Coloque alguma coisa dentro de mim, Senhor. Permita eu ter o mesmo testemunho que o profeta tem. E isso vai ser maravilhoso na nossa vida. Não imaginem que foi tudo fácil na minha vida chegar até aqui. Foram muitas dúvidas, muitos desafios. Foi muito pensar, isso aí é coisa de americano, isso aí se aplica lá nos Estados Unidos. E por muitas vezes eu tive que procurar o Senhor para que Ele então fizesse e operasse alguma coisa dentro do meu coração. E assim foi. Algumas coisas eu consegui progredir, muitas, outras eu tive dificuldade, outras eu fui criticado pelos meus próprios familiares, mas que louvado seja o Senhor que me trouxe até aqui através dos seus profetas. Deixo essa primeira parte, não vou nem encerrar em nome de Jesus Cristo, porque somente termina com o próximo episódio, com a próxima parte do episódio. Até mais!